Nós hoje vamos conversar com o Hilário Hofstetter, o Hila, que novamente se elegeu vereador no município de Marechal Cândido Rondon e mais uma vez é o presidente da Câmara pelos próximos 2 anos. Hila, o senhor que conquistou o seu 4º mandato consecutivo de vereador e agora está também no 2º mandato como presidente da Câmara. A que se deve esse sucesso eleitoral num tempo em que a gente percebe que há uma rotatividade muito grande entre os vereadores, entre as pessoas que compõem o Poder Legislativo? Bem, entre uma das coisas, eu sempre me olho no espelho e falo em quem você votaria, em quem você gostaria de votar, ou em quem eu votaria para vereador no pleito eleitoral. Então, eu sempre faço essa pergunta para mim mesmo, justamente com esse objetivo. Qual é a intenção e a forma que o eleitorado hoje cobra principalmente do seu candidato? A minha postura durante os 4 anos, da forma de eu agir, e sempre trabalhei com uma coisa, com a sinceridade, não iludindo as pessoas, falando o que é justo e o que é sincero. Eu acho que todas essas iniciativas me conduziram novamente a esse pleito eleitoral, na 4ª legislatura como vereador e também no 2º mandato agora como presidente do Legislativo de Marechal Rondon. Hila, a imagem da Câmara Municipal na legislatura passada ficou um tanto quanto abalada em função de alguns episódios. Polêmica de diárias, a questão também de embates de ordem pessoal aqui dentro da Casa de Leis. Isso, de certa forma, prejudicou um pouco a imagem da Câmara perante a sociedade. Agora, com essa renovação que aconteceu, o senhor acredita que vai mudar esse perfil do Legislativo rondonense? Veja bem, o perfil do Legislativo ele tem uma regra. Quem que faz o Legislativo são os 9 vereadores, não é um só. E o presidente, ele apenas administra os recursos da Câmara de Vereadores. Agora, se um dos vereadores vir solicitar uma diária, eu não tenho como não dizer não. Agora, o que a gente está fazendo, como foi na legislatura anterior, a minha como presidente, nessa, a gente tentou, principalmente, uma questão, verificar o que era realmente específico para o bem do município de Marechal Rondon. É claro, com os assessores a gente restringiu isso, mas como vereador eu não tenho como. Mas a gente cobrou cada vez mais qual é o benefício, qual é o curso que ele está fazendo, se realmente isso é do interesse do município ou não. Diminuiu, mas infelizmente eu como presidente do Legislativo, como um dos 9 vereadores, eu não tenho como dizer não a um vereador, porque ele é um representante do povo, ele é um vereador eleito pela comunidade de Marechal Rondon e ele tem os seus direitos e o seu poder. Eu simplesmente administro os recursos da Câmara. Agora, quando um vereador vem solicitar uma diária e ele apresentar os argumentos necessários para essa diária, eu não posso dizer não. Certo. Vereador Ilan, o senhor na condição de presidente da Câmara já traçou o que deve nortear os debates na atual legislatura, especialmente nesses 2 primeiros anos, em termos de projetos para o desenvolvimento do município? Veja bem, hoje é uma sequência de principalmente os recursos que vêm do governo federal. Hoje a gente sabe o quanto do orçamento do município que é gasto em folha de pagamento, quanto que cada uma das secretarias tem, quanto que é gasto naquele setor, a gente tem uma ideia. Hoje, toda a estrutura do município, todo o dinheiro arrecadado, ele fica em torno de 12% a 13% de investimentos. É claro, sem recurso do governo federal e sem a participação do governo estadual, muitas dessas obras elas não têm como sair. Então, o que quero falar com isso? Que a Câmara é parceira em todos os grandes projetos. Existem as metas elaboradas pelo Executivo Municipal. E dentro dessas metas, o que depender do Legislativo para aprovação dos projetos, para a liberação de orçamento, nós estamos à disposição do Executivo. E eu volto a frisar que, na verdade, o Legislativo não faz as obras. Quem que faz as obras é o Executivo. E a Câmara, é claro, ela dá o aval, ela ajuda com que a coisa aconteça e, de preferência, o quanto mais rápido possível. Uma questão que deve ser debatida com a sociedade muito em breve, ou já acontece de certa forma, é a problemática do nosso trânsito. E o senhor, inclusive, é um especialista nessa área. Isso, o Poder Legislativo pode contribuir através da realização de audiências públicas, eventualmente, o que pode ser feito para estimular a sociedade a discutir o assunto e chegar a uma conclusão? Veja bem, eu falei que um dos grandes desafios, em outras entrevistas, que o grande desafio dessa administração, tem vários, mas um dos grandes desafios a ser vencido é justamente essa questão do trânsito. Eu acho que o trânsito hoje existem certas regras. Primeira, a obediência. A obediência que muitos dos usuários não fazem disso. Primeiro, nós temos um Código de Trânsito brasileiro que ele é correto, certíssimo.
Só que o que ocorre com isso? Se todo mundo fizesse e respeitasse o Código de Trânsito, nós teríamos realmente um trânsito mais justo e mais humano para todas as pessoas que transitam no município de Marechal Rondon e as pessoas também que vêm de fora. Não existe uma regra separada para Marechal Rondon e outros municípios. A regra é idêntica. Só que o que ocorre? O descumprimento da lei justamente faz com que muitos acidentes aconteçam em Marechal Rondon. Quer dizer, o desrespeito da própria questão da lei. E nós temos hoje, por exemplo, não pode ser opiniões individuais. Hoje nós temos que buscar especialistas que tenham conhecimento. Por quê? Porque o trânsito ele tem que fluir, ele tem que funcionar. E para isso existem pessoas capacitadas, inclusive já tem uma audiência marcada, para a gente trazer um plano viário para Marechal Rondon, que já foi elaborado em outras épocas, mas nós temos que dar uma diretriz principalmente nessa questão. Nós temos que criar o plano viário e a ordem de todas as vias no município de Marechal Rondon. Se nós não fizer isso, dá um norte, amanhã, vamos fazer o seguinte, quem que está elaborando qual que é a via preferencial? É 2, 3 pessoas, mas essa tem mais veículo, então essa vamos colocar uma placa de trânsito. Aí vai mais 200 metros, qual é a rua que tem mais? Nós temos que dar uma ordem para tudo isso. E essas pessoas têm que ser técnicas, elas têm que ser pessoas com capacidade. Nós não podemos, eu, por todo o conhecimento que eu tenho, nós temos que contratar uma equipe técnica para fazer isso em Marechal Rondon. Senão nós vamos ficar sempre na mesmice e nós não vamos fazer uma coisa concreta. Nós precisamos trazer pessoas que tenham capacidade para desenvolver toda essa estrutura. Agora, em termos de política, o grupo de situação elegeu 7 dos 9 vereadores e o seu partido, o PMDB, elegeu 5 vereadores. Que leitura que o senhor, na qualidade de político, de pessoa que vive há muitos anos na vida pública, faz desse quadro que se desenhou nas últimas eleições? Isso começa bem lá atrás, principalmente quando eu falo. Hoje o PMDB, a articulação, convidar as pessoas que têm mais capacidade, as pessoas que têm maior número de votos, a sua representatividade perante a sociedade, nos distritos, nas linhas, isso fez com que o PMDB elegesse 5 vereadores. Por quê? 2 do PP e 5 do PMDB. Porque isso é méritos e crédito, vamos dizer assim, das pessoas que organizam o PMDB. Hoje nós temos o prefeito, isso claro que também agrega valor, soma, que é o 15, que é o partido do PMDB, mas viu a estratégia que foi usada dentro do partido para escolher as pessoas que têm a sua representatividade, lá no começo fez com que nós tivéssemos uma maior votação possível para agregar e colocar 5 vereadores. Então isso é um fruto de um trabalho bem lá na frente, escolher as pessoas que tenham capacidade de alcançar 500, 600, 700 votos. Hoje na política não se pode pensar numa pessoa simplesmente para colocar numa cadeira. Ela tem que ter a sua responsabilidade e ela tem que ter conhecimento. E isso o PMDB buscou, assim como o PP buscou as suas lideranças. Eu acho que muitos partidos que se prepararam, algumas pessoas se prepararam para ser candidato a prefeito, mas esqueceram que 50% de uma eleição quem faz são os vereadores. E esqueceram de preparar o partido para eleger vereadores. O partido que se preocupa em colocar vereadores com qualidade, que tem potencial, com certeza o prefeito sai na frente. Apesar do senhor ter uma larga experiência na vida pública, nunca em nenhum momento assumiu uma secretaria de governo, por exemplo, uma secretaria junto à administração municipal. Isso é uma opção ou falta de convite? Teve convites, claro que teve convites. Mas primeiro eu tenho que me identificar com a secretaria. E outra, a minha atividade particular, também empresarial, tem que analisar muito, porque a política, eu sempre falo, é passageira. Amanhã eu posso não estar mais vereador, mas a minha empresa ela continua. Aonde que eu vou agregar mais valor e onde é que eu sei que talvez vai me trazer mais retorno? Na linha política que eu tenho, uma política justa e sincera, honesta, eu falo para você, eu acho que a política ela tem que conviver com todos esses critérios. Mas que nem eu falo, a política ela é por intermédio, você está na função pública por intermédio do voto. Amanhã eu não sei se essas pessoas que votaram em mim vão votar novamente. Agora, na empresa que eu administro, eu cuidando dela, eu sei que amanhã ela vai me dar retorno. Politicamente, eu não sei. Então, eu cuido muito isso. Mas, a princípio, quando eu fui pedir o voto para vereador. Então, as pessoas que eu fui pedir o voto para vereador, elas me votaram como vereador e não como secretário. Talvez eu poderia assumir uma secretaria que me identificasse, mas eu ia consultar todas essas pessoas.
mas mesmo assim seria contra a minha vontade, porque eu fui pedir o voto para vereador, então eu tenho que representar a Câmara de Vereador, porque quando eu pedi o voto para vereador, elas acreditaram no meu trabalho como vereador. Seria difícil eu assumir uma secretaria, por isso eu falo, seria muito difícil. E a partir desses 4 mandatos de vereador e essa experiência toda que o senhor já acumula, o que o Willa pensa para o futuro em termos políticos? Uma coisa é certa, vereador eu não sou mais. Estou à disposição do meu grupo político, estou à disposição do meu partido. Se o partido e o grupo político achar que eu mereço, ou que de repente a minha capacidade ela possa agregar valor para ser um vice-prefeito ou um prefeito, estou à disposição do meu grupo político, estou à disposição do partido, para que junto, porque eu sozinho não chego a lugar nenhum. Preciso de um partido político e eu também preciso de um grupo político que de repente me dê o suporte para mim chegar a alguma coisa a mais. Willa, te agradecer mais uma vez por nos receber aqui na Câmara para esse bate-papo, te deixar à vontade para as suas considerações finais. Eu agradeço justamente essa oportunidade que aqui agora está hoje me oferecendo para colocar para todas as pessoas que de repente nesse órgão de imprensa vinculado, que tem uma credibilidade e principalmente o acesso fantástico em Marechal Rondon, acho que não posso citar o número de pessoas, você tem os dados na mão, mas eu sei que o número é grande. Agradecer essa oportunidade mais uma vez e estou à disposição a todas as pessoas que mesmo que não votaram no Willa, com a sugestão, porque hoje o vereador ele agrega valor com o conhecimento de mais pessoas. E me coloca à disposição de cada um do cidadão rondonense para agregar mais valor para mim. Que de repente uma ideia, que de repente tem uma pessoa, um eleitor tem uma ideia, ele trazendo para o vereador, essa ideia pode se transformar numa realidade. E essa realidade ela pode vir em benefício de muitas pessoas no município. E eu peço a essas pessoas, às vezes, que ficam no anonimato, que não querem aparecer, a gente pode trazer, sabe? Às vezes tem pessoas que não colocam isso, puxa vida, mas será? Mas cada ideia, se nós plantarmos uma semente, pode ter certeza que demora 1, 2 legislaturas, mas depois lá na frente pode se tornar uma realidade. E venha qualquer ideia que venha para o bem do município de Marechal Rondon, é bem-vinda. Então a todas essas pessoas eu faço isso, faço esse pedido. Alguma dessas pessoas que tem uma ideia, traga para nós. A gente vai analisar, a gente vai colocar para o prefeito, porque pode ser uma boa ideia e de repente que está guardado numa gaveta.